Quer aprender técnicas de anestesia extraoral para preenchimento labial? Fique até o final que eu vou explicar tudo. Meu nome é Thales Cardoso, sou dentista, professor de harmonização facial e atuo nesse mercado há mais de 10 anos. Já ministrei cursos em todo o Brasil, no exterior e até mesmo em Harvard. Bem, o tema de hoje são técnicas de anestesia extraoral para preenchimento labial. Aqui na Enova, nós possuímos dois protocolos de trabalho para esse tipo de abordagem. O primeiro protocolo, protocolo 1, nós fazemos anestesia do nervo mentoniano ou mentual, anestesia do nervo bucal, que é um ramo mandibular do quinto par craniano, e anestesia do infraorbitário. Este é o protocolo 1 da Enova e nós fazemos a anestesia bem nessa ordem, mentoniano, bucal e infraorbitário. O nosso protocolo 2, nós fazemos anestesia no músculo orbicular. É uma técnica um pouco mais moderna, que a gente pega exatamente as terminações dos nervos mentoniano, as terminações do nervo bucal e as terminações do nervo infraorbitário. Eu vou passar para vocês todas as técnicas, o passo a passo, bem detalhado, de como conseguir êxito e um conforto para que durante o preenchimento labial o seu paciente realmente não sinta nada. Para fazermos as técnicas de anestesia extraoral, é muito importante levar alguns fatores em consideração. Sempre que eu vou trabalhar com técnica extraoral, nós passamos um anestésico tópico sobre a pele. Normalmente aqui no consultório nós trabalhamos com lidocaína a 4%. Tem até uma marca comercial que é fácil de encontrar nas farmácias, que é a marca Dermomax, que é lidocaína 4%. Nós aplicamos o anestésico tópico, lembrando sempre que antes de aplicar esse anestésico, o paciente ele deve fazer a higienização do rosto. Tem até uma discussão em literatura que fala um pouquinho sobre isso. Se ele passar anestesia com a pele meio gordurosa, que o efeito anestésico é mais rápido, mas por uma questão de ciclo, de jornada do paciente, que esteja tudo limpinho, nós preferimos que o paciente ele faça uma higienização do rosto prévia e na sequência ele passe o anestésico tópico. Um tema muito importante neste caso é que o paciente deve ficar com anestésico tópico por pelo menos 40 minutos. Esse é o tempo ideal para a gente conseguir uma analgesia muito importante dessas regiões com anestesia tópica. Após 40 minutos, se você remover o anestésico tópico, a anestesia já começa a passar. Em algumas regiões, em menos de 10 minutos, o efeito analgésico já vai ter passado. Como que a gente deve trabalhar? Passamos todo o anestésico tópico e antes de fazer a anestesia extraoral de cada região, eu limpo esse anestésico, por exemplo, na região do nervo mentoniano, do forame mentoniano, a gente faz a limpeza dessa região, a gente limpa bem e entramos com um gelo. Tem as canetas Skin Cooler, caneta de gelo que a gente coloca na região, ou mesmo um bloquinho de gelo que você pode colocar, apoiar, e depois eu removo, limpo com uma gaze seca e faço a aplicação da anestesia, entro com a agulha na região. Eu estou falando isso para vocês porque isso faz toda a diferença no conforto do paciente. Recapitulando, o paciente chega no consultório, limpa todo o rosto, lava com água e sabão, limpou o rosto, eu passo o anestésico tópico. Espero 40 minutos, transcorridos esses 40 minutos, o ideal é fazer a limpeza da região por região que você vai fazer a anestesia extraoral e após fazer a limpeza dessa região, aplico o gelo, faço anestesia, passo para outra região, limpo, aplico o gelo e faço anestesia. Com isso, a gente vai ter muito mais conforto durante a anestesia e o paciente vai ter uma experiência muito melhor. Dito isso, as referências anatômicas que nós iremos utilizar para fazer as técnicas de anestesia extraoral são: em primeiro lugar, forame supraorbitário, forame infraorbitário, forame mentoniano. Essas vão ser utilizadas principalmente no nosso protocolo 1 de anestesia extraoral para preenchimento labial. Como que eu vou localizar o forame supraorbitário? O forame supraorbitário, para fazer a localização dele mais fácil clinicamente, eu coloco o dedo no início da sobrancelha, na parte medial, e venho deslizando o meu dedo até onde eu encontro uma depressão nessa região supraorbitária.
eu aperto o meu dedo e o paciente ele vai, ficou até dolorido, relatar uma sintomatologia dolorosa. Ele vai falar, ah, aqui dói, aqui dói. Onde ele sentir a sensibilidade, normalmente esse forame ele está localizado numa linha que passa pela medial da pupila. Bem na medial da pupila, aqui a gente tem uma linha vertical que ela passa por esse forame. Por que que a gente começa com esse forame na hora de localizar os pontos anatômicos? Normalmente, óbvio que variação anatômica existe diversas, porém, normalmente os forames eles estão alinhados na mesma linha vertical, forame supraorbitário, forame infraorbitário e forame mentoniano. Como que a gente faz agora para localizar o forame infraorbitário? Medial de pupila. Quando a gente chega na órbita, a gente sente o soalho da órbita 1 centímetro para baixo. Então eu desço e nessa região. Senti até um choquinho agora aqui. A gente aperta um pouquinho, bem levemente, para o paciente não sentir dor. Sente alguma coisa aqui? A gente não precisa entrar com a agulha dentro do forame infraorbitário. A gente só pode dispersar o produto, a solução anestésica nessa região, que a gente já vai conseguir o bloqueio, a analgesia da região que a gente quer. Ponto importante, forame supraorbitário, a gente não vai anestesiar ele para preenchimento labial. A gente até anestesia em alguns casos para fazer fios na região do frontal, para fazer preenchimentos nessa região. Mas para fazer preenchimento labial, a gente vai fazer só anestesia do infraorbitário neste caso. Porque a gente quer pegar a ramificação do nervo infraorbitário que vem aqui para o lábio superior. Além dessa ramificação, a gente vai acabar pegando outras ramificações dele, como por exemplo a ramificação que inerva a parte inferior da pálpebra, essa parte soalho aqui do olho. Vamos acabar anestesiando também a parte lateral do nariz e também o ramo do infraorbitário que vem para a bochecha. Quando a gente faz anestesia de fato infraorbitário, todos esses ramos vão ser anestesiados. É comum o paciente falar que o olho está meio que caindo, está meio pesado. É comum também o paciente relatar, doutor, parece que eu não estou conseguindo respirar direito. Por causa dessa anestesia aqui, o paciente perde um pouco dessa sensibilidade. Ele continua respirando normal, ele só não consegue perceber tanto o ar passando pelo nariz. Isso é importante falar para vocês tranquilizarem os seus pacientes. Existem pacientes que vão fazer preenchimento labial que nunca tomaram uma anestesia de um dentista. Então é importante você passar essas orientações para eles. Além disso, seguindo a mesma linha, o terceiro forame que a gente vai trabalhar é o forame mentoniano. Eu vou explicar todas as técnicas detalhadas para vocês, quantidade, inclinação, profundidade, como fazer a técnica correta para cada região. Mas primeiro, eu preciso que vocês entendam bem essas relações dos pontos anatômicos, a localização. No inferior, ele vai ter na mesma linha do forame infraorbitário com o supraorbitário, descendo. Aqui a gente vai encontrar o forame mentoniano. O forame mentoniano está localizado 1,5 cm acima da borda da mandíbula, nesta mesma linha, mais ou menos aqui. Para ficar bem fácil, deu até um choquinho já, da gente localizar ele, eu dou até a dica para vocês, 1 cm na linha que passa pela comissura para fora, que encontra com essa linha vertical nessa região. Então, 1 cm para cá e 1,5 cm para cima da borda. Bem aqui a gente vai encontrar o forame mentoniano. Recapitulando, forame mentoniano, forame infraorbitário e forame supraorbitário. Muito bem, agora nós já temos as referências. Quando a gente for fazer o protocolo 2 de técnicas anestésicas extraorais, quais vão ser as referências? As referências que a gente vai utilizar são comissura oral, 1 cm para baixo e meio centímetro para medial, mais ou menos aqui. A gente vai fazer bem esse passo a passo. As aplicações nessa técnica vão ser no sentido anti-horário. Primeiro, lábio inferior, lado direito. 1 centímetro para baixo, meio centímetro para medial, nessa região. Depois, lábio inferior, lado esquerdo, 1 centímetro para baixo e meio centímetro para dentro. Depois, lábio superior, 1 centímetro para cima e meio centímetro para medial também. Depois, para finalizar, lábio superior do lado direito, 1 centímetro para cima e meio centímetro para medial.
No dia a dia, essa é uma técnica que a gente usa com muita frequência, até quando a gente faz, às vezes, anestesia intraoral, mas que o paciente ainda relata um pouco de sintomatologia. A gente já vai bem na terminação, no final do nervo. É uma forma de a gente garantir a anestesia. Às vezes a gente está lá esperando há muito tempo, 40 minutos, o paciente ainda não está com o lado bem anestesiado, a gente já parte para essa técnica. Importante levar em conta que essa técnica, especialmente, ela tem um risco maior de hematoma. Eu percebo isso no meu dia a dia. As outras técnicas eu não vejo tanto hematoma, não fica tanto roxinho. Mas quando eu faço a técnica nessa terminação, acaba ficando um pouquinho mais roxinho. Não quer dizer que em todos os casos vão ficar com hematoma, mas eu vejo um aumento, uns 20% a mais dos casos de hematomas quando eu utilizo desta técnica. Porém, é a que a gente percebe que quando nenhuma técnica está funcionando, é a técnica mais indicada. Essa é uma técnica que vem da cirurgia plástica e hoje ela está sendo muito empregada também na odontologia, na biomedicina, na área de farmácia estética e outras áreas. Agora eu vou demonstrar para vocês o protocolo 1, um passo a passo bem detalhado de todas as etapas para conseguir uma analgesia com as técnicas de anestesia extraoral. Para a gente começar, a gente vai iniciar pelo nervo mentoniano. Vamos começar pelo nervo mentoniano do lado direito. O nervo mentoniano ele é inferior, não? E vai pegar essa parte inferior do lábio. Neste caso, o paciente já está com anestesia tópica. Eu vou fazer uma limpeza da região, eu vou usar uma gaze estéreo com clorexidina. Eu vou limpar a região, limpo um pouquinho, seco com uma gaze seca novamente e aplico o gelo. Vou deixar um gelo sobre a região por mais ou menos 2 minutinhos. Deixo um gelo posto, pode ser um rolinho de gelo, uma caneta ou mesmo um cubinho de gelo. Deixo o gelinho posto, removo o gelo, vai ficar um pouco molhada a pele, né? Eu vou pegar uma gaze seca e passar essa gaze seca sobre a pele. Eu vou limpar bem com a gaze seca na região. Vou pegar minha agulha, minha carpule e vou entrar com minha agulha um pouco inclinada nessa região. Mais ou menos uns 45 graus, um pouco inclinada. E eu vou entrar nessa região especificamente, mais ou menos uns 2 milímetros a 3 milímetros. Tem alguns autores que falam para a gente entrar, tocar no osso e voltar um pouquinho. Esse tipo de técnica é utilizada, muita gente trabalha com ela, mas eu não recomendo porque toca no osso, o bisel da agulha já fica um pouquinho lacerado, depois ele começa a machucar a pele. Eu recomendo para vocês, então, não tocar no osso, fazer a aplicação entrando de lado e 2 a 3 milímetros e injetar. Quanto que a gente vai colocar de produto anestésico? No meu dia a dia, eu prefiro colocar nessa região pelo menos meio tubete. Essa é uma dica bem clínica que eu dou para vocês. Às vezes, na intraoral, meio tubete é suficiente. Na extraoral, em algumas técnicas, eu percebo, minha experiência clínica, que eu preciso colocar um pouquinho mais de anestesia. Às vezes porque eu não distendi tanto tecido, não cheguei tão próximo da região ideal. Essa é uma dica, então, do nervo mentoniano eu vou usar meio tubete anestésico. Muito bem, dito isso, feito o meio tubete, nós não iremos massagear a região. Eu vejo que muitos profissionais acabam massageando, criaram esse hábito, aprenderam a anestesiar dessa forma, faz anestesia e massageia o rosto. Isso gera um certo desconforto para o paciente. A minha recomendação é não fazer massagem. O líquido, por dispersão, ele irá abranger toda essa região do nervo mentoniano. A dica que eu dou para vocês é iniciar nesse protocolo 1 justamente pelo nervo mentoniano, por isso. Você vai fazer primeiro o mentoniano, depois o infraorbitário e depois o bucal. Quando a gente for começar a fazer o preenchimento labial pelo lábio inferior, o lábio inferior já vai estar anestesiado, porque ele foi o primeiro e por dispersão a solução anestésica já vai ter anestesiado toda a região. Além de não fazer a massagem, tem um ponto bem importante. Muitos colegas aprenderam a fazer anestesia dobrando a agulha. Eu peço para vocês não dobrarem a agulha durante a anestesia. A agulha e a solução injetável, elas estão estéreis. Se você encosta na agulha, você acaba contaminando aquela agulha. E se você entra com essa agulha para anestesiar depois, você acaba levando essa possível contaminação para dentro do organismo. Minha sugestão é nem usar. Tem alguns profissionais, não vou encostar na agulha, vou pegar a tampinha e vou entortar. Nem usar tampinha, porque também, só de dobrar a agulha, você tem um risco maior de essa agulha se romper,
e ter alguma complicação por isso. Então, minha recomendação é jamais tocar, mexer na agulha. A gente consegue, com planejamento, chegar nas regiões programadas sem ter que alterar a agulha. Então, recapitulando, faço o lado direito, entro um pouquinho inclinado, entro mais ou menos 2 a 3 milímetros de profundidade e vou injetar meio tubete. Termino, normalmente pode até sangrar um pouquinho, às vezes até um pouco do anestésico pode sair, dependendo, porque é muito superficial, você colocou aquele volume lá, passe uma gaze seca e pronto. Inclusive, se sangrar um pouquinho, só passe a gaze, evite, por exemplo, comprimir. Se estiver sangrando e você comprimir, tem um risco maior de hematoma com anestesia. Eu até falei anteriormente, mas tem muitas técnicas anestésicas que geram mais hematomas do que o preenchimento labial em si. Pronto, finalizamos um lado, vamos para o mentoniano do outro lado, agora do lado esquerdo. Novamente, mesmo processo, gaze úmida com clorexidina, limpo a região, passo uma gaze seca, pego o gelo e deixo o gelo por 2 minutos. Removo o gelo, passo uma gaze seca e venho com a minha agulha nessa região. Eu entro mais ou menos 2 a 3 milímetros, um pouco inclinado, e vou depositar mais uma vez meio tubete. Então, para anestesiar bem o lábio inferior, eu vou gastar um tubete, meio para cada lado. Falando de anestésico, a gente tem outras aulas que a gente comenta sobre o tipo de anestésico. O anestésico que eu vejo mais seguro é a mepivacaína com vasoconstritor. É a que eu mais recomendo para anestesia extraoral em preenchimento labial. Com vasoconstritor, sim. Tem uma discussão com necrose periférica do vasoconstritor, mas você tem que ter a noção de que o produto ele vai ser depositado na região, seja por técnica intraoral ou seja por técnica extraoral. Fazendo isso, não importa se é com vaso ou sem vaso. As vantagens de usar com vaso. O vaso ele é vasoconstritor. Nesse caso, o produto ele vai ficar por mais tempo. O produto anestésico, a substância, a mepivacaína, ela é vasodilatadora, bem como a lidocaína. E se você colocar sem vaso, ele vai acabar passando mais rápido o efeito anestésico. E um ponto bem importante, com vasoconstritor a gente tem um limite de toxicidade maior. A gente pode usar até 7 tubetes com segurança. Normalmente a gente não vai usar tantos tubetes, mas como eu vou passar várias técnicas para vocês, levem isso em consideração. Até 7 tubetes é seguro, mas eu busco no meu dia a dia, para fazer um preenchimento labial, jamais utilizar 6 tubetes. Normalmente com 3, 4, até 5, dependendo do caso, serão suficientes para a gente conseguir uma excelente analgesia. Muito bom. Finalizamos então a analgesia dessa região do lábio inferior. Vai faltar a comissura, que é inervada pelo bucal, e um pouquinho, às vezes tem alguma inervação suplementar mesmo do bucal que pode vir um pouco mais para anterior. Terminamos o nervo mentoniano, a gente vai para o infraorbitário. Bem, como que a gente vai fazer a técnica? Já fizemos o anestésico tópico também, agora a gente vai limpar. Mais uma vez, anti-horário, viemos do lado direito, inferior, esquerdo, inferior, agora superior, esquerdo. Vamos limpar a região com uma gaze úmida com clorexidina, passo uma gaze seca, coloco o gelo, espero 2 minutos, removo. E eu vou entrar com a minha agulha um pouco inclinada, de fora para dentro, nessa região, uns 45 graus também, e vou entrar uns 2 a 3 milímetros também. O que é importante lembrar? Essa é uma das regiões que a derme no rosto ela é mais fina. A espessura da derme ela varia em todo o rosto, mas nessa região, próxima à olheira e região infraorbitária, ela é um pouco mais fina. Então a gente não precisa entrar muito. Alguns autores até falam, a técnica correta, entre perpendicularmente, toque no osso e recue um pouquinho. Eu prefiro não, eu prefiro entrar um pouco inclinado, faço o gelinho, entra um pouco inclinado, não precisa ser muito inclinado, né, quase paralelo, é só um pouco inclinado, 2 a 3 milímetros, e neste caso, na técnica infraorbitária, eu vou injetar um tubete de cada lado. Eu vou injetar um tubete, um frasquinho de mepivacaína com vasoconstritor. Normalmente, se eu vou usar um tubete completo, eu prefiro entrar 3 milímetros ou até um pouquinho mais. Só 2 milímetros quando eu quero aplicar menos de um tubete, às vezes 75% do tubete. Dito isso, faço anestesia, removo, limpo, vou para o outro lado, mesma coisa, clorexidina, limpo, gaze seca, gelo, 2 minutos, espero,
removo, gaze seca, limpo e entro novamente com a agulha. Nesse caso a gente está trabalhando com uma carpule. Tem muitos profissionais que para fazerem técnica extraoral, para o paciente não assustar tanto, ele prefere mudar para uma seringa. Pode ser uma seringa, a gente tem várias no mercado, essa tampinha laranjinha da BD Ultra Fine, tem várias. Você tem só que remover o anestésico e depois injetar ele. Não importa o veículo, como vai ser transportado aquele anestésico. Eu gosto muito da agulha que a gente usa no dia a dia, né? Uma agulha anestésica curta de 30 gauges, por exemplo, ou 27, depende do profissional, ou até mais fina, 32 gauges, mas 30 gauges eu vejo que é suficiente com a carpule. Você pode pedir para o paciente fechar o olho, né? Para ele não ficar vendo a imagem da carpule chegando próximo ao olho dele também, é uma dica. Feito isso, coloca um tubete desse lado também, tira e remove. Pronto, anestesiamos então nervos mentoniano e agora nervo infraorbitário. Só que muitas vezes o paciente relata um pouco de sintomatologia dolorosa ainda, próxima à comissura. A gente pode fazer anestesia entrando com a agulha bem em comissura ou por dentro da boca, mas o tema dessa aula é só utilizando técnicas extraorais. Então eu vou passar para vocês exatamente como eu faço quando eu quero utilizar técnicas extraorais. Inclusive, muita gente pergunta para mim, mas no dia a dia, o que você prefere? Eu não tenho muito assim, uma preferência por intra ou por extraoral. Em muitos casos, eu acabo fazendo um pouquinho mais intraoral pelo costume, mas eu tenho prazer também de fazer técnicas extraoral. Muito bem. No caso do nervo bucal, como eu já disse para vocês, o nervo bucal ele vem do ramo mandibular do quinto par craniano. Ele está localizado mais nessa região, uns 2 centímetros para trás da comissura oral, 2 centímetros para trás, bem próximo de uma zona, de uma região que a gente conhece como modiolo. É uma região muito importante quando a gente fala de preenchimento labial. O modiolo é a região do músculo orbicular da boca que se inserem muitos músculos, dentre eles risórios, zigomático maior, músculo platisma, dentre outros. É uma região muito importante. Lembrando então, mais ou menos 2 centímetros, às vezes até um pouquinho menos, 1,8 centímetros para trás da comissura. Nessa região a gente vai ter algumas ramificações do nervo bucal. Tem uma ramificação que vem mais comissura e lábio superior, próxima a esse cantinho, e outra ramificação que vem mais para o inferior. Como que eu vou fazer a anestesia do bucal? Mesma coisa, agora fazendo o mesmo anti-horário. Já fiz aqui, agora eu venho para cá, nervo bucal, limpo com clorexidina na região, coloco o gelo, 2 minutinhos, entro com a agulha nessa inclinação aqui. Vou entrar também mais ou menos uns 3 milímetros, entro com a agulha e vou aplicar nessa região meio tubete de anestésico. Alguns autores até falam para você entrar com a agulha quase inteira e fazer como se fosse e retroinjetando o anestésico no caminho do nervo. É uma opção também. A gente utiliza mais essa técnica de retroinjetar no protocolo 2, que daqui a pouco eu já vou passar para vocês o protocolo 2 também. A gente injeta então meio tubete aqui, removo e venho do outro lado. Mesma coisa, gelinho, tiro, gaze seca, entro com a agulha meio inclinada, entro uns 3 milímetros e vou depositar também meio tubete anestésico. Este é o protocolo 1. Concluindo o protocolo 1, usamos um tubete na parte inferior, 2 tubetes aqui para os 2 lados superiores, então 3 tubetes, mais meio tubete de cada lado por bucal. Total, gastamos 4 tubetes. A grande maioria dos casos, a gente vai conseguir uma analgesia completa apenas com essas técnicas. Em alguns casos, poucos, eu vou precisar complementar na região anterior para a região de filtro, mas é muito raro. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a complementação quando eu terminar o protocolo 2, que aí vocês vão conseguir entender ainda melhor. O protocolo 2 de anestesia extraoral, ele é muito utilizado por profissionais não dentistas. Isso é até curioso, mas vamos entender um pouquinho mais desse protocolo. Eu já falei para vocês que os pontos são 1 centímetro para baixo da comissura, meio centímetro para dentro, 1 centímetro para baixo, meio centímetro para dentro, 1 centímetro para cima, meio centímetro para dentro, 1 centímetro para cima, meio centímetro para dentro. Essa técnica, inclusive, ela está em alguns livros, principalmente de cirurgia plástica.
Como que a gente faz anestesia nessa região? A gente limpa, o paciente já passou anestésico tópico também em pele, sem encostar em mucosa seca, sem encostar na parte do lábio de mucosa seca, só na parte do lábio de pele. Ele passou aqui o anestésico tópico, lidocaína 4%, eu venho com a clorexidina, limpo essa região, limpo, removo, passo uma gaze seca, gelinho, espero uns 2 minutinhos e entro nesse caso com a agulha da anestesia, com a carpule, perpendicularmente extraoral. E eu vou entrar mais ou menos uns 2 a 3 milímetros também. A gente entra 2 a 3 milímetros perpendicular e eu vou depositar nessa região 1/3 a meio tubete nessa região. Na maioria dos casos eu gosto de colocar meio tubete para garantir uma analgesia completa. Feito isso, eu vou para o outro lado, 1 centímetro para baixo, 1 centímetro, meio centímetro para dentro, entro perpendicularmente, mais meio tubete, no de cima, 1 centímetro para cima, meio para dentro, pontinho, limpa com a gaze úmida, sempre, em todos os pontos, às vezes eu não falei, mas todos os pontos, gaze seca, gelo, 2 minutos e entro perpendicularmente. Uma coisa importante que eu ainda não falei para vocês nessa aula especificamente é, quando eu vou colocar anestesia no paciente, eu entrei com a agulha, tá no ponto já, eu entro lentamente com a agulha, aplico um pouquinho de anestésico e paro. Coloco uma gotinha, paro, espero uns 2 segundinhos, coloco mais uma gotinha, espero mais 2 segundinhos, coloco um pouquinho mais de uma gotinha, umas 2, 3 gotinhas e espero mais uns 2 segundos, mais ou menos uns 10 segundos, eu vou bem devagarinho. Quando eu faço isso e paro, o paciente não sente aquele choquinho, já começa esse pouco anestésico a anestesiar a região. E aí eu vou injetando o restante do volume que eu planejei. É uma dica muito simples, mas que melhora muito a experiência com os seus pacientes na sua cadeira. Eles vão inclusive falar, doutor, doutora, que mãos de fada que você tem, porque ele não vai sentir nada se você fizer isso. Muito bem, vou injetar meio tubete aqui e vou para o outro lado. Limpo bem a região, coloco o gelinho, entro com a agulha, coloco um pouquinho, paro, e aí eu coloco meio tubete. Então eu gastei nessa técnica, no protocolo 2 tubetes, um tubete para o lábio inferior e um tubete para o lábio superior. É importante, sempre que eu anestesiar mentoniano, infraorbitário, bucal e mesmo essas mais terminais, esperar um pouquinho, não terminar a anestesia e já querer começar o procedimento. Espera que o produto ele vai dispersar entre os tecidos, vai ter essa dispersão aí nessa região e você vai conseguir de fato a analgesia. Se você começar direto, esperar só uns 5 minutinhos, talvez a região anterior e inferior, principalmente, ela não vai estar anestesiada ainda. Então anestesie, espere um pouquinho, vai conversando com o paciente, deixando o ambiente, o clima bem tranquilo, sem provocar o estresse de será que já pegou? Será que não? Espere pelo menos uns 15 minutos após fazer as técnicas anestésicas. Bem, e uma dica muito importante para vocês. Às vezes eu posso ter feito o infraorbitário ou mesmo ter feito só esse pontinho. E a região aqui do filtro, a anestesia não pegou, não consegui analgesia. Pode ser por várias razões, mas normalmente tem uma inervação suplementar nessa região. Como que eu faço? Eu posso entrar com a minha agulha paralela, eu entro 45 graus mais ou menos no meio do músculo orbicular, inclino ela um pouco para dentro e vou paralela com a minha agulha ao músculo orbicular, chegando com a ponta da agulha bem no meio do filtro, bem aqui na região central do arco do cupido. Aí eu deposito só um pouquinho, espero um pouquinho e depois vou depositando lentamente o anestésico. Essa é uma das formas que eu percebo mais tranquilas de fazer anestesia da região anterior. A gente fazer anestesia em espinha nasal anterior é muito dolorida, o paciente chora, é uma região muito sensível. Dessa forma, o paciente praticamente não sente nada. É a dica que eu dou para vocês e isso pode acontecer em várias áreas, por exemplo, lábio inferior anterior. Não anestesiei, eu entro aqui nessa região que já está anestesiada, eu faço um teste e venho caminhando com a minha agulha até a região que não está anestesiada. Se não está anestesiada e você injetar muito rápido, o paciente vai sentir dor. Então, eu entro e lentamente eu começo esse processo de analgesia. Muito bem, pessoal. Meu objetivo com essa aula de técnicas anestésicas
extra-oral para preenchimento labial é desmistificar um pouquinho do que existe em torno das técnicas anestésicas extra-oral. Espero que você tenha conseguido compreender e que possa de fato implementar no seu dia a dia essas técnicas e tendo que o seu paciente tenha muito mais conforto, que ele não sinta nada durante o procedimento de preenchimento labial. Nos vemos numa próxima aula.